Oi, turma, tudo bem? Na última videoaula nós conversávamos sobre o modo subjuntivo, foi uma breve introdução. Agora nós vamos continuar falando sobre o modo subjuntivo, relembrando que ele é o modo das dúvidas, das incertezas, das imprecisões. Nesta videoaula nós vamos conhecer os 3 tempos do modo subjuntivo. Primeira coisa que eu gostaria de dizer no início desta videoaula é o seguinte: eu gosto de explicar o modo subjuntivo como sendo o modo das palavras amigas. É isso mesmo. O modo subjuntivo, para mim, é o modo das palavras amigas. O que significa isso? Significa dizer que existem algumas palavras que ajudam a que nós encontremos os tempos e a que nós conjuguemos os tempos do modo subjuntivo. Quer entender isso melhor? Olha para a tela. Em amarelo, palavra amiga que. Eu ainda nem expliquei o tempo, mas eu já quero que você decore isso. A palavra amiga é o que. Agora eu vou explicar o tempo e depois eu vou retomar a palavra amiga. Olha só. Presente do subjuntivo. Indica um fato incerto no presente, no agora. Exemplo, é conveniente que estudes para o exame. Tenho certeza, é conveniente, seria bom, né? Que estudes para o exame. Esse fato é um fato incerto, não tem certeza se vai estudar, se não vai estudar. Mas esse fato, ele ocorre no presente. Por isso, presente do subjuntivo. Olha para a conjugação do verbo cantar e você vai entender a palavra amiga. Para conjugar o presente do subjuntivo, eu uso a minha palavra amiga antes do eu, do tu, do ele, do nós, do vós e do eles. Exemplo, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. Aí está a conjugação do verbo cantar no presente do subjuntivo. E eu sugiro uma sugestão. Eu sugiro que você anote isso no seu caderno, no seu bloco de anotações, no Word, no celular, onde você preferir para estudar, porque isso vai fazer com que você perceba como se conjuga esse verbo, ok? Se você estiver assistindo pelo celular, inclusive, você pode tirar de print, né, para guardar isso aí. Um outro exemplo é o do verbo vender. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais e que eles vendam. Percebeu? Percebeu como a palavra amiga ajuda? Atenção agora. Quero que você preste atenção. Vou voltar aqui à tela para uma coisa muito importante. Olha só, está escrito assim, ó. DMT. DMT. Se quiser, você puxa uma seta. Escreve aí. Desinência, modo temporal. Aí tá. A na primeira conjugação. Os verbos que terminam em ar vão ter essa desinência modo temporal. Os verbos que terminam em er ou em ir vão ter a outra desinência temporal. Perceberam? Segundo tempo verbal do modo subjuntivo é o presente, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. No pretérito imperfeito subjuntivo, a ação ela acontece no passado. Por quê? Porque é pretérito.
Mas esse passado ele é posterior, ou seja, ele é depois a outro evento já ocorrido. Eu costumo brincar, olha lá a palavra amiga, é o se. Costumo brincar que o pretérito imperfeito é o tempo do s. Olha só. Exemplo, né? Eu esperava que ele vencesse. Outro exemplo, vencesse, dançasse, amasse, jogasse, saísse. Percebeu que é o tempo do s? Outra coisa importante que você precisa saber sobre o pretérito imperfeito do subjuntivo é que ele vem associado, ele vem dialogando sempre com o futuro do pretérito. Olha só. Se ele viesse ao clube, pretérito imperfeito do subjuntivo viesse, participaria do campeonato, participaria é o futuro do pretérito. Se eles lessem pretérito imperfeito do subjuntivo, estariam, futuro do pretérito, informados. Vamos ver como se conjuga o... Se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse. Se nós vendêssemos, se vós vendesseis e se eles vendessem. Verbo cantar. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Chegamos agora ao último tempo do modo subjuntivo. É o futuro do subjuntivo. Vamos lá. O futuro do subjuntivo, ele tem como palavra amiga o quando. Enuncia um fato que pode ocorrer num momento futuro em relação ao atual. Bom, isso todo futuro faz, né? Perceba que o pulo do gato está em pode ocorrer. Quando? Não sei, mas pode ocorrer. Exemplo. Quando ele vier à loja, levará as encomendas. Tenho certeza que ele irá à loja? Não tenho certeza. Usei, então, o futuro do subjuntivo. Porque é uma ação que é possível que aconteça no futuro, mas não tenho certeza que vai, de fato, acontecer. Uma frase que você não deve utilizar. Estudarei se tiver vontade, né? Esse tiver aí, ele também expressa um futuro, né? Quando, eu não sei. Quando tiver vontade, aí. Percebeu? Vamos conjugar o verbo cantar no futuro do subjuntivo. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes e quando eles cantarem. Agora o verbo vender. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. A única coisa que talvez vocês precisem prestar mais atenção é nessa segunda pessoa do plural. Qual é a segunda pessoa do plural, hein? Isso, muito bem, você lembrou, espero que sim. É o pronome vós, aquele que ajuda a encontrar a segunda pessoa do plural. Então, nesse vós, venderdes, é meio esquisito mesmo. Nós não estamos acostumados a utilizar, mas existe, né, de uma maneira mais formal, e nós precisamos saber conjugar. Não precisamos utilizar, mas precisamos saber conjugar, tá bom? Com isso, chegamos a quase o finalzinho da nossa aula. Eu trago para vocês o futuro do subjuntivo, alguns erros que são comuns. A gente vê por aí na TV, no rádio as pessoas falam, na internet as pessoas escrevem, ou os vídeos no YouTube tem. Nós mesmos, quando estamos em situações informais, também cometemos, todo mundo. Tanto pessoas que são mais cultas, quanto pessoas que são menos cultas. Tanto pessoas que
têm mais escolaridade quanto pessoas que têm menos. Sem esse, pode ser advogado, professor, médico, pode ser o que for. Todo mundo alguma vez já cometeu um desses erros que está aí. Exemplo do errado. Se o governo manter, está errado. Esse futuro é se o governo mantiver. Segundo exemplo, se ele repor as mercadorias, está errado. Na verdade, o certo é se ele repuser. Se ele ver os preços, parece muito certo, né, pô? Se ele ver os preços. Mas o certo, segundo a norma padrão, é se ele vir. Perceba que esse vir parece o verbo ir, né? Tá vindo de algum lugar. Mas não. O correto, segundo a norma padrão, é se ele vir os preços. Quando eu ter, errado, correto é quando eu tiver. Se eu querer, não, o certo é se eu quiser. Se eu fazer, não, o certo é se eu fizer. Quando ele vir aqui, também está errado. Parece que está certo, né? Mas na verdade é quando ele vier. Quando a polícia intervir, também não está certo. O correto é quando a polícia intervier. Por fim, chegamos então agora a uma visão de tudo o que nós já aprendemos. Nós já aprendemos o modo subjuntivo e o modo indicativo. Por isso eu peguei um verbo conseguir, na terceira pessoa do plural, em todos os 6 tempos do modo indicativo e os 3 tempos do modo subjuntivo. Vamos lá. Presente do indicativo, terceira pessoa do singular, ele consegue. No pretérito perfeito do indicativo, ele conseguiu. Já não consegue, ele conseguiu, acabou. Né? Pretérito perfeito, situação completa. No pretérito imperfeito, ele conseguia. Uma situação que acontecia, né? E se repetia no passado, ele conseguia. No pretérito mais que perfeito do indicativo, ele conseguira. A mesma coisa que ele tinha conseguido. No futuro do presente, ele conseguirá. Uma coisa certa que vai acontecer no futuro. No futuro do pretérito, ele conseguiria. É um futuro que depende de uma condição. No subjuntivo, que nós estudamos hoje, no presente do subjuntivo, que ele consiga. Eu não tenho certeza que ele vai conseguir, mas espero que ele consiga. No pretérito imperfeito do subjuntivo, se ele conseguisse, perceba a condição, essa condição se relaciona lá com o futuro do pretérito do indicativo. E por fim, futuro do subjuntivo quando ele conseguir. Aí está uma lista com o verbo falar, escrever e dormir nos 3 tempos do modo subjuntivo, que é este que nós já estudamos hoje. Eu vou passar uma tarefa na plataforma, alguns exercícios. Fique atento para que você consiga fazer. Terminamos a nossa videoaula. Um abraço virtual e tchau!